Oi, gente. Hoje é a nossa aula número 29, dia 3 de junho. E hoje, mais uma vez, a gente faz uma aula com outras posições, com outras variáveis, mas volta a prestar atenção na questão da postura. Então, aproveitando que temos tempo, né? Olha só que todos estão ouvindo as aulas. Então, vamos construindo essa postura, essas atenções, para também que quando estivermos ao vivo, possamos evoluir nelas. Então, de novo, você se posiciona sentado hoje para começar. E o que eu tenho falado, falamos na aula passada, né, é sempre da coluna ereta. Então, você escolhe as pernas, desde que mantenha a coluna alinhada, que possa se sentar com conforto. Lembra da tensão no assoalho pélvico. Então, mais uma vez, o assoalho pélvico é composto de vários músculos, mas temos a musculatura anal, principalmente o músculo que faz elevação do ânus. Então, não basta contração, mas é contração com elevação. Então, são dois músculos diferentes. Temos a musculatura que controla o xixi, né? Que é a musculatura genital para o homem e para a mulher. Da musculatura genital, a gente tem uma contração que vem no baixo abdômen. E você consegue sentir, dependendo do treino, né? Do nível de consciência que você tem, consegue sentir até essa contração vindo na parte baixa aqui do abdômen. Então, a gente vai treinar isso, mas quando eu digo assoalho pélvico, tenta lembrar que eu tô falando, principalmente nesse momento, da musculatura anal e da musculatura genital, tá bom? Então, na postura sentada, inicialmente, você ativa essa musculatura, você lembra que ela existe, não precisa fazer força agora para contrair, né? Mas é aquela atenção para manter o quadril no lugar. E aí você expande, né? Para as costas, para o abdômen, procurando tônus nessa região toda do tronco. E a gente começa a aula só observando um pouco essa posição sentada. Relembrando, né, do caráter sempre de ascensão da respiração. Então, o abdômen fica mais controlado e você foca na abertura das costelas. Pensando em crescer com a postura. Falamos também das 4 partes da respiração, né? Da parte passiva e da parte ativa. Então, não precisa lembrar passo a passo, mas faça respirações amplas e vá respirando até perceber realmente que o peito encheu de ar, que as costelas se abriram. E que na saída de ar você ativa o abdômen, o assoalho pélvico para o final da expiração. Então, vá pensando nessas variáveis, né? Assoalho pélvico ativo, respiração crescente e o trabalho do abdômen e do assoalho no final da expiração. Mas, por enquanto, não faça força exagerada, vá só prestando atenção que isso acontece de forma natural, sem que você precise exagerar nesse momento. Importante aqui, a respiração vai ficando natural, né, e que esses elementos possam ser feitos cada vez de forma mais orgânica, né, mais sem pensar nelas.
Lembrando ainda que a gente tem os movimentos do corpo envolvidos com a respiração. Então, eu já falei em outra aula também, as 6 paredes. Então, você tem a parte que vai para cima e a parte que vai para baixo, né? Então, as costelas se abrem para cima, ao mesmo tempo o assoalho pélvico vai para baixo. Aí você tem os movimentos horizontais das costelas para as laterais, um pouco do abdômen para frente e um pouco das costas para trás. Isso tem tamanhos e porções diferentes, dependendo da região do tronco que você presta atenção. Então, mais algumas respirações amplas, observando tudo isso que acontece durante a respiração. Muito bom. Então, a gente vai repetir isso muitas vezes, até que não precise mais ser repetido. E ainda na postura sentada, agora a gente vai fazer uma inclinação lateral, então chakrasana. Então, deixa a mão esquerda do lado do seu quadril, vá subindo o braço direito, como quem espreguiça, na linha da sua orelha, estende bem o braço, olha à frente, percebe o alongamento lateral das costelas. Mantendo o alongamento do braço direito, você vai inclinando sobre o lado esquerdo, tocando, né, a mão esquerda no chão, pode deslizar a mão um pouquinho mais. Respeita o assento, né? Então o quadril fica bem apoiado no chão dos dois lados. Faça a respiração normal, a respiração ampla dentro do limite da postura. Volta esse lado. Vai então subindo agora o braço esquerdo, mão direita no chão do lado do quadril. Mesma intenção de espreguiçar, de alongar. Como se esse espreguiçar ele começasse nas costelas e se estendesse até a mão. Quando não puder mais alongar, vai inclinando agora para o lado direito. Respire normalmente. Volta. Deixa as duas mãos no chão do lado do quadril. E aí, os braços vão subir lateralmente na direção do teto. Então, eleve os braços. Não precisa tocar a palma com palma. Estende bem os braços, procurando alongamento agora dos dois lados do corpo. Espreguiça e já desfaça esse movimento. A gente vai repetir algumas vezes. Respira, vai elevando os braços, espreguiça.
Procura colocar a intenção de alongar nos braços, mas ao mesmo tempo de relaxar nos ombros. Retorna o braço. Mais uma vez devagar, acompanhando a sua inspiração, os braços sobem. Alonga bem. Volta devagar. Vamos então para Parvatasana, palma da mão com palma da mão, se apoiam sobre a cabeça, cotovelos afastados, abertos. Você vai alongando os braços na direção do teto, mantendo as mãos palma com palma, não precisa apertar as mãos, mas vá alongando como se os braços fossem tocar as orelhas. Procurando se livrar do peso dos ombros, então fazer essa extensão, buscando o alongamento das costelas, da coluna, mas sem esforço adicional. Volta o braço, descansa os braços sobre os joelhos um momento. Observa a região que foi alongada. Esse observar, ele pode ser procurando as expansões, procurando espaço, percebendo calor, percebendo outras sensações que não talvez a que você procure, né? Então, dê espaço para sentir o que chegar até você. Deixe então agora as mãos de novo no chão, do lado do quadril, mas um pouco mais para trás, como se fosse colocar a mão atrás da coluna, né? Atrás das laterais, assim, do quadril. E a ideia é só tocar a ponta dos dedos no chão e usar o apoio das mãos para abrir o peito. Então, vá levando os ombros para trás, abrindo o peito, colocando o externo para fora. Então, não faça com exagero. Procure aquele momento que é gostoso na posição, em que o corpo agradece, que você propõe esses movimentos. Respira com atenção, né? O peito aberto, a respiração flui mais fácil. Vai desfazendo, entrelaça os dedos na frente do corpo, palma com palma. Você vai alongar o braço para frente, na linha do seu peito, na linha dos ombros. Mantém, não precisa ir para o chão, mas pense em curvar a coluna, alongando os braços para frente, levando os ombros bem para frente, tocando o queixo no peito. Então, fazendo o oposto do movimento de abertura. Então, agora você fecha o corpo, alonga, sente as escápulas se afastarem. Volta. Leva os braços para trás de novo. E agora você entrelaça os dedos nas costas, deixando uma mão voltada para a outra. E vai refazer o movimento de abrir o peito, mas agora alongando os braços para o chão. Então, imagina que o nó dos dedos vai encostar no chão, abrindo o peito. Se você quiser subir os braços, desde que mantenha os cotovelos alongados, pode subir um pouco também. Volta. E agora você vai à frente, tocando as duas mãos no chão, na frente das suas pernas. E dê um ênfase nesse momento, não para o peito e para o chão, mas vai soltando o peso das costas, relaxando o peso do tronco.
Então, buscando mesmo uma soltura das costas e perceber esse movimento mais relaxado do corpo mais fechado. Pescoço solto. Você vai deixando os braços mais relaxados também nesse momento. Perceba os seus movimentos respiratórios das costas. Volte o tronco. E apoie as mãos mais uma vez no chão, onde você apoiou antes para começar. Mas agora pense no tronco erguido, né, e não curvado como a gente fez antes. E vamos descer aproximando o peito do chão, então pensando um pouco mais no quadril e não nas costas. Então veja até onde a sua mão chega, como se você tivesse aquele fiozinho lá puxando a sua cabeça para cima. Vai levando as mãos para frente, buscando tração na coluna. As pernas estão cruzadas ainda. Talvez para alguns essa não seja uma posição confortável de quadril. Mas vá voltando, não precisa se demorar. Muito bem, a última posição, assim, sentado, vai ser torcer, tá? Então, se você puder, você continua com as pernas cruzadas, mas para aqueles que as pernas cruzadas possam incomodar, lembra que você pode fazer com as pernas estendidas. E aí, a gente vai fazer primeiro a torção para o lado direito, né? Então, se a gente vai virar o ombro direito para trás, você vai passar a perna direita por cima da perna esquerda flexionada e abraçar a perna esquerda. Então, vocês estão acostumados com as duas variações, tá? Mas quem puder, fica com as pernas cruzadas ainda. Mão esquerda apoia no joelho direito. E a mão direita vai buscar o quadril, atrás do quadril, na direção da coluna. Você lembra do crescimento, né? Você lembra do seu eixo. Não exagere na torção, não ponha força máxima. Vá procurando sentir que você colocou tônus, colocou energia nessa torção, mas que ela não é extrema. Você olha ligeiramente por cima do ombro direito ou na direção do ombro direito. E vai procurando de novo aquela contração de baixo para cima, lá do assoalho pélvico para cima, que sustenta a postura. Enquanto você percebe também as variações da mecânica da respiração, então o movimento do peito, o movimento do abdômen, tudo que eu já falei antes, mas na torção. Então, tem um lado aberto, tem um lado mais fechado, então vá procurando essas respirações nas diferentes partes do tronco. Vá voltando. Faça uma respiração de intervalo no meio. Se você exagerou um pouquinho desse lado, você sabe que do outro lado vai repetir, então ajuste, né, a quantidade de força que você colocou. Vai indo então para o lado esquerdo.
Use as mãos como apoio. Vá virando, olhando na direção do ombro esquerdo. De novo, do assoalho para cima, você vai buscando atenção na musculatura. Então, firme, com seu eixo estável. Você pode observar as variáveis da respiração, dos movimentos respiratórios. E vai, então, voltando do que você fazia antes. A gente retoma a partir daqui, nessa continuação. Então, vocês voltaram da torção do lado esquerdo. E você para no centro, observando um pouquinho, mais uma vez. Como vai ficando essa sua postura sentado. Procurando se a postura vai ficando mais fácil conforme os movimentos vão sendo repetidos, né? Os espaços vão crescendo. E aí vocês vão deitar, agora colocando o peito no chão, então decúbito ventral. Descansa a cabeça por alguns instantes para um dos lados. Vai então virando a cabeça para frente, colocando o queixo no chão. E aí vocês vão levantar o tronco e a cabeça apoiando as mãos em cima, embaixo do queixo. Então a cabeça em cima das mãos e os cotovelos no chão, embaixo dos ombros, né? Aquela variação da postura da esfinge lá, olhando na janela. Então, deixe um pouco por um momento a coluna se acomodar nessa posição, sem empurrar os cotovelos. Pense como um alongamento, assim, deixar a coluna livre um pouquinho. Vá ajustando a coluna, colocando um pouco mais de energia, né? Não deixando ela só solta, mas sustentando pela própria musculatura das costas. Sente o peito abrir, você olha à frente, pernas estão unidas atrás, alongadas. Lembra nessa posição do assoalho pélvico. E a gente faz aqui um exercício para mula bandha, né? Para treinar essa contração. Então, você contrai a musculatura anal e genital, mas dê mais ênfase na musculatura anal, percebendo essa ideia de que primeiro existe uma contração, um movimento de fechar, e depois existe um movimento de subida, né? De elevação. Então, não precisa se demorar na contração, mas faz como se fosse pulso, procurando essas contrações, procurando as regiões.
mas principalmente percebendo essa elevação da musculatura anal. Sustenta a posição, faça algumas vezes. Relaxa. Volta para o chão, volta a cabeça também para um dos lados. E agora fazemos a postura da cobra, Bhujangasana. Então, as mãos, elas vão inicialmente nas axilas, se as suas mãos, o punho, não tiver alongamento, para as mãos descerem mais perto das últimas costelas. Se você consegue deixar a mão mais perto das últimas costelas, mais para trás do ombro, você deixa. Mas se a mão incomoda, vai deixando mais perto das axilas por enquanto. A mão é só um apoio, tá? O queixo está no chão por enquanto, queixo ou testa. Observa se os seus cotovelos apontam para o teto, então os cotovelos estão fechados. E o que a postura da cobra vai pedir não é uma acentuação da coluna lombar. Eu não vou pensar em subir excessivamente, né? Eu vou pensar em continuar dando para minha coluna a ideia de elevação, né? Então, imagina que o foco, né, que a linha está puxando pela sua cabeça, né, e não para cima, né? Onde está a sua cabeça? Você vai pensar para cima, mas também para frente, pensando em abrir o peito e não em levar o ombro todo no sentido das costas. Então, ainda com a cabeça no chão, as mãos firmes no chão, firmes, mas não empurram o chão. Você vai contar com a musculatura paravertebral, musculatura lateral da coluna, vai levantar o queixo, vai começar a tirar os ombros do chão, contando com a musculatura das costas. Conforme os ombros levantam, você vai olhar para frente. Se estiver bem, o queixo se alonga, mas você pensa que o peito vai para frente e para cima. Então, o peito ele quer abrir. Com isso, vai ter uma pressão na coluna lombar, mas que deve ser pequena. E aí você observa o ventre no chão. Faça a respiração ampla de acordo com o que a postura permite. Lembra que tem um ponto entre o limite máximo de força, né, e nenhuma força, e tem aquela força adequada, que isso vai representar a estabilidade, né, a firmeza da posição. Então, nada que for exagerado vai conseguir ser estável. Volta para o chão, deixa o queixo ou a testa no chão. Procura os mesmos princípios que eu falei e faça mais uma vez. Respira, queixo sai do chão, ombros. Uma vez que você tiver adquirido a postura da cobra, você vai lembrar do assoalho pélvico, do Mula Bandha. Então, comece a fazer uma pequena contração na musculatura anal, na musculatura genital, sem exagero ainda, e veja se percebe alguma mudança na execução da postura. Continue procurando elevação na coluna, no sentido da coluna. Vai então voltando. E aí você já vira de costas para o chão, decúbito dorsal.
Abrace os dois joelhos. Observe o contato das costas com o chão. Traga o joelho então mais próximo do peito, fazendo mais força com os braços, até que o joelho fique próximo mesmo do abdômen. E repita aquela ideia dos pulsos que você fez antes na variação da esfinge. Então, contrai o assoalho pélvico e relaxa, sem se demorar na contração, procurando esse reflexo na coluna. Muito bem. Descansa os pés no chão. Pode manter os joelhos flexionados. E aí vamos fazer a variação da ponte, como se fosse uma meia ponte. Então, pés no chão, joelhos flexionados, joelhos afastados na linha do quadril. Você deixa as mãos do lado do quadril e vai elevar o quadril até fazer uma diagonal entre o quadril e o joelho, né? Então, coxas na diagonal. Também acha um ponto médio, né? Um ponto de conforto na postura. E procura, de novo, fazer a contração de mula banda, mas agora sem pulsar. Então, devagar, faz a elevação da musculatura anal, contração, depois a contração da musculatura genital. Enquanto isso, você respira normal, sustenta a contração. Então, é sem exagero também, por enquanto, uma contração possível de ser sustentada. Volta, descansa as costas no chão por um momento. E se prepare então para fazer uma vez mais essa posição, tentando fazer a contração do mula banda junto com a postura. E assim como fez na cobra, procura o que muda fazer essa contração na postura. Vai retornando. E aí deixa as pernas estendidas em Savasana, Shavasana. Descanse as pernas, os braços, as costas. Então essa é uma postura de relaxamento. E você volta
a fazer respirações amplas. E procura o reflexo dessas respirações no restante do corpo. Como se fosse uma pedra que é jogada na água, e aí tem as ondas, né, que vão refletindo a partir da pedra. Você procura essa sensação a partir da sua respiração. Então, talvez você sinta mais essa respiração no peito, mas você vai expandindo essa percepção da respiração ao longo do corpo. Então, sem pressa, vamos sentar. E aí você se coloca na sua postura de meditação. Lembrando que se ainda você não senta bem, use uma almofada, um cobertor, sente na cadeira, mas de uma forma que a sua coluna fique reta, né? Que você possa sentar sem ficar tombando para trás. Então, vá se posicionando, como já falamos antes. E vamos de novo voltar a atenção para o assoalho pélvico. E você vai procurando ainda, sem relacionar com a respiração, a contração da musculatura anal, né, da elevação.
Veja se consegue sustentar essa região da musculatura anal e contrair junto a região genital, como se fosse uma progressão. E aí você relaxa. Então, é sem pressa e sem exagero. Então, contrai a musculatura anal, percebe a elevação, contrai a musculatura genital e sustenta. Tenta não perder uma coisa depois que fez a outra. Faça mais algumas vezes. Veja se percebe que essa elevação do ânus é como se você chegasse na direção da coluna. Então, o sacro, que é o final da coluna, ele roda assim um pouco para dentro quando a gente faz essa elevação, né? Como se, além de posicionar melhor o quadril e a coluna no lugar, você tem esse caráter de ascensão da postura. Então, procure fazer a contração da musculatura anal e da musculatura genital e sustentar. E por enquanto a gente vai ficar concentrado nessas duas regiões, tá? E aí você vai relembrar o que eu falei no começo da aula sobre a postura, do caráter ascendente, né, do movimento das costelas que se abrem. E a gente vai tentar coordenar esse mula bandha junto com a expiração, então com a saída do ar. Então pense que quando você inspira, você sente essa crescente do corpo, né? Esse movimento de ascensão. Mas quando a gente solta o ar, a gente não quer que esse movimento, essa sensação se perca, que essa ascensão se perca. Então a gente vai agora usar o mula bandha para sustentar esse caráter de ascensão do tronco, tá? Então quando você respira normalmente, mantendo aquele tônus mínimo no assoalho, no tronco, na saída do ar, você contrai a região anal e a musculatura genital, mantendo o tronco exatamente igual estava antes. Aí relaxa, respira, observa a abertura das costelas. Lembra da ideia do guarda-chuva, né? A base está firme, as costelas vão abrindo. Você cresce. Na saída do ar, faz mula bandha e não decresce. Então, procure coordenar isso e perceber essa ideia de ascensão, que não é uma ideia, né, que é para ser uma sensação. Na saída do ar, mula bandha. Quando inspira, lembra que o ar passa lá na região olfativa, né? Como se você fosse levar o ar entre as sobrancelhas. Então, vá coordenando essas variáveis por mais alguns minutos. Próxima vez que o ar sair, você deixa a respiração livre. Observando sua postura.
E se você puder, você continua sentado. Agora, se estiver desconfortável, deite. E vamos levar a atenção um pouco para os sentidos. Então, você mantém os olhos fechados. E você já faz aquela respiração, fazendo o ar passar pela região olfativa, né? Que já é uma respiração que traz mais percepção do olfato, mas coloca mais atenção agora nessa respiração. Veja se percebe a temperatura do ar, veja se percebe o caminho desse ar. Você então percebe agora o que vem através dos ouvidos. Tivemos um latido aí agora, mas amplia a sua capacidade de ouvir o que vem do seu ambiente. Veja como percebe a boca, como está a língua dentro da boca, o maxilar. Talvez você perceba o ar chegando também na boca. Você está de olhos fechados, mas dependendo de onde está, consegue perceber se tem luminosidade nas pálpebras. E vai então, através da respiração, dos olhos, dos ouvidos, da boca, tentar buscar as sensações que esses estímulos trazem para o seu corpo. O que é que você sente em corpo desses sentidos?
Você pode, então, abraçar os joelhos ou levar a testa para o chão. Retorna. E encerramos hoje por aqui. Gostaria que vocês me escrevessem, né, como tem sido essas sensações, essa questão do Mula Bandha. Se as aulas estão fluindo bem assim. E que vocês pensem sempre em abrir espaço para essas percepções, né, para essas sensações que vão chegando das práticas, das técnicas. E são essas sensações, essas percepções que vão abrir, né, espaço, caminho para outras coisas. Então, que a gente possa, né, deixar também o caminho aberto para receber o que as técnicas estão propondo. Tá legal? Então é isso. Beijos para vocês. Até a próxima. Namastê. Oi, gente. Hoje é a nossa aula número 29, dia 3 de junho. E hoje, mais uma vez, a gente, né, faz uma aula com outras posições, com outras variáveis, mas volta a prestar atenção na questão da postura. Então, aproveitando que temos tempo, né? Olha só que todos estão ouvindo as aulas.